E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma ideia bem linda para estar reaproveitando rolinhos de papel higiênico. Bora acompanhar o passo a passo? Já separei aqui os rolinhos de papel higiênico que eu vou usar e vou usar também esses dois rolos aqui de papel que eles são mais grossos. Aí eu começo aqui recortando essa parte porque eu vou unir eles dois aqui para formar um círculo. Aí eu dou uma desamassada, venho aqui, olho a posição e vou passar a cola quente para poder colar. Se você não tiver a cola quente, você pode estar usando aí a cola de silicone ou cola branca mesmo, que dá para colar aqui normalmente. Aí aqui que eu já fiz o círculo, eu vou revestir a parte interna. Então eu começo passando aqui um pouco de cola nessa borda, venho aqui com tecido que eu já olhei a altura para ficar a altura aqui do rolinho e aí eu juntei aqui essa parte, aí puxo aqui para dentro e aqui eu vou prender também essa parte aqui embaixo para poder revestir. Aí vou fazer aqui o fundo, eu venho com um pedaço de papelão, faço a marcação aqui e venho e recorto. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode primeiro colar o círculo para depois você tá recortando. Mas como eu ia precisar revestir aqui, então eu tô revestindo aqui a parte do fundo, tanto a parte interna como a parte que vai ficar mostrando. Então por isso que eu deixei para colar depois. Aí eu venho aqui, passo a cola quente na borda, olho a posição para centralizar bem, dou uma pressionada aqui para segurar e aí o fundo aqui já tá pronto. Aí eu vou vir aqui agora com os rolinhos de papel higiênico, dou uma amassada neles e aqui eu vou abrir e vou fazer uma marcação aqui com a régua. Aí eu tô marcando assim dessa forma, vou recortar alguns rolinhos desse formato aqui e os outros eu vou recortar em um outro formato. Aí eu venho aqui, vou tirar essas tirinhas, vou recortar, eu deixei na largura mesmo assim da régua, mas se você quiser fazer mais larga, aí você olha como você preferir. Eu vou deixar nessa espessura e os outros que eu for recortar, eu venho recortando todos nessa mesma largura aqui. Aí esses outros rolinhos aqui, eu já vou recortar eles nesse outro formato. Aí eu venho aqui fazendo a marcação, eu dobrei do mesmo jeito no início e aí agora só para ficar assim umas tirinhas maiores. Aí eu venho aqui, vou recortando também e aí eu vou deixar uma quantidade com as tirinhas menores, que é na altura, e os outros eu vou fazer aqui nas laterais para fazer a volta. Aí esses que eu recortei primeiro, eu venho colando assim um do lado do outro, mas aqui eu só vou passar um pouquinho de cola só nesse início e colocar aqui embaixo. O restante do papel ele tá ficando aqui solto, o restante do rolinho. Aí coloquei aqui para preencher. Aí com esses outros aqui eu vou fazer uma marcação para eu já saber aqui a altura que vai ficar. Eu venho assim com lápis, aí posiciono aqui, vou marcando e agora eu venho colando também. Só que esses aqui eu vou intercalando. Eu passo um por baixo, aí suspendo uma tirinha e boto por cima. Aí vou fazendo assim, como se fosse um trançado. É sempre um por cima e o outro por baixo, um por cima e o outro por baixo. E aí eu vou fazendo até chegar aqui em cima dessa mesma forma. Essas tiras aqui não dá para fazer a volta por completo, então eu venho emendando elas. Eu olho assim a posição, aí colo e faço uma emenda e deixo a emenda sempre assim por baixo. Aí vou preencher aqui, aqui em cima já tá completando, então aqui essa parte eu já venho colando. O que a gente tinha deixado solto lá no início, aí aqui agora eu já venho colando e vocês percebem que ficou um trançado. Como eu falei com vocês, é bem simples, porque é só você colocar uma tirinha por cima, a outra por baixo e aí ela já dá esse resultado. Aqui agora eu medi também e recortei outro círculo porque eu vou fazer uma tampa. E para fazer a tampa eu vou fazer da mesma forma. Eu venho aqui com essas tirinhas do rolo de papel higiênico que recortamos e vou colocando aqui uma do lado da outra. E aqui você pode deixar passando que lá no final a gente vai recortar esses excessos. Aí eu venho aqui, colo aqui também, lembrando que aqui a gente só vai colar no início, então só tô passando um pouco de cola no início. Aí agora eu venho novamente, faço essa marcação aqui e aí eu venho colocando uma do lado da outra para eu saber a posição. E agora eu venho aqui e vou fazer esse trançado do mesmo jeito que a gente fez lá no cesto, a gente vem trançando aqui.
Aí aqui, sempre quando você começar por cima, essa outra camada aqui você já vai começar por baixo. Só é você olhar a posição que você iniciou, tá vendo? Aí essa aqui eu já comecei por baixo, então a segunda é por cima, depois por baixo, depois por cima. E aí você vai completando. Então eu vou fazer aqui até preencher aqui essa parte. E esse final aqui, quando vai ficando assim na borda, aí você já pode vir e passando a cola e dando uma pressionada. Aí fica desse jeito aqui, eu venho, recorto aqui o excesso para deixar aqui no formato da tampa. E aí se ficar alguma pontinha aqui sem colar, você vem e passa um pouco de cola. Vou revestir aqui a parte interna com o mesmo tecido que eu usei lá no cesto. Aí eu venho aqui, puxo o tecido e aí eu recorto aqui também para deixar só no tamanho mesmo. E agora eu vou pintar. Eu tô usando aqui um verniz, ele é um verniz mais escuro. E aí eu vou pintar aqui todo mesmo para ficar com aspecto de madeira. Se você não tiver verniz na sua casa, você pode usar qualquer tinta acrílica. Também dá para você usar tinta de tecido, dá para você usar tinta guache, que é própria mesmo para papel. Aqui eu tô usando esse verniz assim com essa cor marrom, porque eu queria deixar no aspecto como se fosse madeira. Então a intenção aqui é eu deixar esse cesto no formato de madeira, por isso que eu tô usando aqui esse verniz, porque ele tem um brilho. Aí eu vou pintando aqui com cuidado para não pegar aqui nessa parte interna que a gente já revestiu com tecido. Aí vou pintar aqui todo e aí você vem assim com o pincel, vai colocando um pouquinho assim por dentro para poder pegar bem. E agora aqui é só esperar secar. Já secou e eu vim mostrar aqui para vocês a parte do acabamento. Eu vou usar esse cordão aqui de algodão e aí eu vou fazer o acabamento aqui na parte interna, porque teve aquela emenda do tecido que a gente dobrou aqui para dentro. Então, para não ficar mostrando, eu passo um fio assim com o cordão e vou fazer também aqui nessa parte de fora. E aí eu venho, olho bem a posição para ficar aqui em cima e venho fazendo esse acabamento para não ficar mostrando aqui essa emenda dos rolinhos de papel. Aí aqui embaixo também, para não mostrar a emenda onde a gente começou, eu venho também e passo aqui o cordão. Se você não quiser usar esse cordão de algodão, você pode fazer esse acabamento também com corda de sisal, se você quiser deixar o seu cesto com um aspecto mais rústico. Aqui eu estou usando esse de algodão, eu vou deixar o link aqui na descrição dos materiais que eu uso. Eu compro ele, é bem baratinho. Aí aqui, olhei a tampa como ficou. E aí eu vou usar também essa miçanga aqui de madeira só para colocar aqui em cima e dar um charme a mais. Aí eu coloquei aqui dentro do cordão, dei um nó de cada lado assim para não soltar. E aqui é só para ter um aspecto a mais mesmo, para ficar combinando com o acabamento que a gente fez. Aí passo um pouco de cola aqui, centralizo, olha a posição, dou uma pressionada aqui na tampa. E aí a tampa ficou dessa forma, você fica com um cesto organizador que dá para você tá colocando maquiagem, dá para você usar na cozinha, para você tá guardando alguns temperos. E aí depende do lugar que você queira usar, você pode colocar também como um cesto decorativo assim na sala. Então você vai dar uma utilidade para ele aí na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse cesto organizador. Dá para você fazer na sua casa, dá para você presentear alguém. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve, que aqui eu sempre trago essas ideias reaproveitando esses materiais que seriam descartados no lixo. Deixe o seu joinha, ative o sininho de notificação e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos!